Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Sejam bem-vindos mais uma vez. E mais uma vez eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje de estar com vocês e vamos continuar aquela palavra que nós começamos semana passada. Hoje nós vamos falar sobre cumprindo a missão que Jesus nos concedeu. Então, por favor, preste atenção, porque tem umas coisas muito importantes que você vai ter que saber. Muito bem, cumprindo a missão que Jesus nos concedeu. Claro que isso aqui trata-se da segunda parte daquele que nós começamos, que é se você está pronto, se nós estamos prontos para a volta de Jesus. Então, parte 2. Muito bem, vamos começar então com uma pequena revisão, para a gente poder entender o contexto. Fé, nós vimos lá que fé é ausência de dúvidas. Se tiverdes fé e não duvidarem, portanto, dúvida não pode existir. Pedro, por que você duvidou? Porque duvidaste. Né? Como conquistar e fortalecer a fé? A fé. Bem, pelo ouvir. O quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus, não é isso? Muito bem. Então é importante a gente ler a Bíblia, né? Eu até recomendei na última vez que eu falei, acho que vocês deveriam ter todos o costume. É uma questão, a gente acaba se acostumando. Pode ser que no começo você não está acostumado, tá? Fica meio cansativo, mas vale a pena, porque quanto mais você vai ler, vai chegar uma hora que você vai ser como eu. Hoje eu não consigo passar sem a palavra de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Portanto, nós podemos tanto ouvir, como escutar, como ver e enxergar. Porque nós temos corpo e nós temos espírito. Então, a gente pode ver com esses olhos, ouvir com os olhos espirituais, e assim ouvir a mesma coisa. Pensamento. Tudo começa com pensamento. Tudo que se faz começou com pensamento. E a gente trouxe aqui até o Provérbios, né, 15, que fala que o Senhor detesta os pensamentos dos maus. Portanto, todos devemos tomar cuidado com os pensamentos ruins, porque eles podem ser destrutivos. Nós falamos também sobre a Bíblia. Não sei se você lembra muito bem, mas muito importante que a gente tenha certeza de que a Bíblia nos conta coisas que a gente deve acreditar. Você acredita realmente tudo que está escrito na Bíblia? Por isso eu trouxe para vocês essa situação da Gaza, né, de Gaza, que fica lá em Israel, que foi exatamente profetizada de uma forma extremamente clara, né? Está em Sofonias. Então, a gente mostrou aqui Gaza, o mapa de faixa de Gaza, aqui Jerusalém, Tel Aviv, etc. Né? E dissemos que é impossível, quando você vê que certas profecias escritas há mais de 2.000 anos atrás, talvez seja mais do que isso ainda, né? Porque isso no Antigo Testamento foi escrito há mais de 6.000 anos agora, né? Mas seja como for, é impossível não acreditar na palavra de Deus, na palavra da Bíblia. Então, nós vimos também algumas profecias bíblicas, tipo, que haverá um exército de 200 milhões, né? Está escrito aqui também Apocalipse, não vou repetir. Tem profecias do rei Eufrates que secaria. Nós já sabemos hoje, notícias que você pode pegar no Google, que o rio Eufrates secou, né? Está praticamente seco, totalmente, né? E isso aí para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, que são os árabes, né? Muito bem. Jerusalém cercada. Também nós falamos presta atenção agora, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, e chegada à sua desolação. Desolação vai atingir o próprio Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios, tá? E continuando no 26, 25, 26, agora 27, dizendo, e verão então vir o Filho do Homem. Portanto, são sinais que a Bíblia está profetizando, né? Tá em Lucas isso, né? Que quando acontecer tudo isso, vocês vão ver o Filho do Homem chegar. Jesus voltará numa nuvem com poder e grande glória, certo? E vocês saberão que a redenção está próxima, tá? Vocês acreditam? Se você acredita, ótimo, passa para os outros também. Também falamos que nós teremos uma segunda. Tem muita gente que espera Jesus voltar para se arrepender, para aceitar Jesus. Nós mostramos que você está perdendo tempo, que se você está aceitando, se você não aceitou até ele voltar, acabou, né? E nós citamos esse versículo, que vale a pena repetir, porque o assunto é muito importante. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo, portanto, quando Jesus volta, nós vamos passar pelo juízo, assim também Cristo, ele vai se oferecer uma vez
para tirar os pecados de muitos, e ele vai vir a segunda vez para colher os que esperam para a salvação. Portanto, se você já não aceitou, se você deve aceitar, porque a gente não sabe quando ele vem, mas ele não vai demorar, pelo que tudo indica, né? Então, tá aí. Quem não aceitar Jesus e não se arrepender dos seus pecados, antes da sua volta, então, não terá outra chance. A gente falou do dilúvio, né? Como é que foi? Não é? Faz um... Tá 100 anos, João ficou conversando. Gente, vai ter um dilúvio que vai matar todo mundo, vocês têm que se preparar, porque o barco, porque a arca. E todo mundo, esse cara é louco, está fazendo uma arca. Que arca é essa? Como vai acabar o mundo? Não é isso? E depois de 100 anos voltou. Jesus voltou, Deus, e falou: dois de cada animais, um casal, e mais você entra com a tua família, fecha as portas e acabou. E daí foi embora a arca e os que ficaram morreram. Você não quer passar por isso, quer? Tá bom, vamos lá. Então, gente, Jesus vai voltar para buscar sua noiva e haverá um julgamento final e nós seremos salvos. Nós seremos salvos, mas cuidado, para a eternidade com Jesus ou para a eternidade sem Jesus. Gente que deve decidir. A gente pode ir para o inferno sem Jesus, ou a gente pode ir para o paraíso com Jesus. Quem decide? Eu não posso decidir por ninguém. Não posso nem decidir pelos meus filhos. Não posso decidir. Eu posso é orientá-los, né? Mas eles que decidem. Outra coisa que nós falamos muito importante, nós devemos congregar na igreja. Gente, isso é muito sério. Nessa época, nós devemos congregar muito mais vezes do que antes, porque se aproxima a vinda de Jesus. Isso está no versículo de Hebreus, olha lá. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Tanto mais, ó, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais agora que Jesus está perto de chegar. Então, não deixe de ir na igreja, não deixe de participar dos eventos. Toda a semana inteira tem alguma coisa acontecendo na igreja. Vai, participa de todas elas. O máximo que você puder, pelo menos, né? Tá? Muito bem. Então, hoje nós vamos ver alguns aspectos bíblicos. Qual é a nossa missão? Você já pensou nisso? Se Jesus voltasse hoje, o que ele te perguntaria? Ele vai perguntar: como vai você? Quanto dinheiro você deixou? Quantas casas você conseguiu acumular nos seus bens? Você acha que isso que ele vai te perguntar? Então, vamos ver. Quando Jesus estava voltando para a glória, vamos ver juntos, tá? Vamos ver. Marcos 16. Finalmente apareceu aos 11. Jesus ressuscitado. Ele finalmente apareceu aos 11 discípulos, né? Eles estavam sentados juntamente e lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por eles não ter crido que ele tinha ressuscitado. Ele disse a eles, mesmo assim, ele disse: eu vou de novo para o Pai, mas agora vocês ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De novo, ide por todo mundo, isso pode ser no mundo inteiro, planeta, ou pode ser todo mundo que você conhece. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer naquilo que você vai mostrar, quem crer em Jesus, né? E for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso é uma missão que ele deu para os apóstolos, para os filhos de Deus. Você se considera filho de Deus? Você se considera filho de Deus, seguidor de Jesus? Então é isso que você tem que fazer. De novo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Agora vamos falar o que quer dizer evangelho. Boas novas, não é isso? Boas novas. E a volta de Jesus é uma boa nova ou não é uma boa nova? Claro que é. Portanto, ide, pregai
A volta de Jesus para toda a criatura. Qual é a nossa missão, então? Ide, pregai a volta de Jesus a toda a criatura. De novo, é muito importante. Ide, pregai que Jesus está voltando a toda a criatura. Ide, pregai as boas novas. Tá? Continuando. Queria falar um pouquinho sobre religião, né? Jesus não fundou nenhuma religião, que eu saiba. Você conhece alguma religião que ele fundou? Fundou o cristianismo? Não. Não, né? Não fundou nada. Porque, sabe por quê? Como é que a gente pode classificar uma religião? Uma religião é quando aquele povo que está formando a religião, ele está tentando explicar aquilo que não tem explicação. Explicar o inexplicável. Porque todas as religiões, gente, todas as religiões, meus irmãos, prestem atenção, são, são todas chamadas dogmáticas. Sabe o que é dogmático? Dogmático é aquele que não se pode questionar. Todas as religiões chegam a um ponto, no começo é tudo bonitinho, você entende, mas chega uma hora que você não tem mais como questionar. Você tem que seguir cegamente. Seguir o quê? O que os comandantes que fundaram essa religião fizeram. Vocês acham que todas as igrejas evangélicas são sem, não têm conceito religioso? Eu digo para você, não vou citar nomes, claro, mas tem muitas que são totalmente religiosas. Quer dizer, fizeram daquilo, se tornaram uma religião. Tá? Muito bem. Eu, Nessim, eu creio somente e exclusivamente no que está escrito na palavra de Deus. Se não estiver escrito, eu não creio. Eu não me coloco de nenhuma forma sem entender por que eu estou fazendo aquilo. Se aquilo que eu estou perguntando não está escrito na Bíblia, eu não creio. Não sei você, mas esse é meu recado para você, tá bom? Existem algumas igrejas ditas evangélicas, agora presta atenção, porque isso está acontecendo, né? Que muitas denominações, que a gente não vai dizer nome de nenhum, eles deturpam o conhecimento da palavra, criando explicações e normas novas que não condizem com a palavra da Bíblia, de Deus, que não condizem com a verdade. Eles vão enfeitando aquilo. E assim, além de se perderem, eles perdem a salvação, porque isso é um ato realmente que não deveria ser feito. Eles não deixam os seguidores também entrar, porque os seguidores deles acabam acreditando, eles se mostram convictos, né? E você acaba acreditando naquilo, e você mudar o caminho, você sai do caminho de Jesus. E se você sair do caminho de Jesus, você não tem salvação. Mas eu segui eles. Deus não quer saber isso. Acho que você tem juízo, tem cérebro, tem especial, para que você entenda aonde. Quer um conselho? Qualquer igreja, qualquer coisa que te falarem, se não estiver escrito na palavra, não creia. Eu admiro o pastor João, porque realmente ele não fala nada que não esteja escrito na Bíblia. Sempre ele traz a referência da Bíblia. E eu também faço isso. Não estou me comparando com o pastor João, mas essa é a minha preocupação primeira. Eu nunca vou dizer nada que não esteja na Bíblia. Se eu fizer isso, por favor, me chame a atenção. Me chame a atenção. Porque eu não aceito nem em mim, tá? Muito bem. Eles fizeram mais ou menos mais o que os rabinos fizeram, né? Certo? Eles transformaram uma lei, transformaram uma fala numa lei. Para quê? Para manipular os seus seguidores. E se não fosse isso suficiente, 10 leis, que não são leis, são falas, eles deram mais 613 leis. Então, existem 623 leis. Vocês sabem de alguém que consegue lembrar quais são, pelo menos? Não. Eu também não conheço, nem imagino que possa ter, né? Vamos ver esse aqui um versículo, né, que fala, Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais ele entrar, aos que estão entrando. Não deixa ninguém entrar. Então, o que que eles fazem? O que que os judeus fizeram? Fecharam a porta para os que estão lá no judaísmo, que não entendem o que estão fazendo. E por isso que Jesus voltou para mostrar para eles que vocês estão errados.
veio para explicar a lei, né? Tinha 10 leis, que eles chamaram de leis. Tinha 10 falas. E quando perguntaram para Jesus, quais são as leis? Amar a Deus, amar, sobretudo, amar a Deus, que é a primeira lei, e outra, não menos importante, amar os próximos como a ti mesmo. Isso representa o quê? Os 5 primeiros mandamentos, entre aspas, certo? E os outros 5, os 5 primeiros é como a gente deve se conduzir com Deus. E os 5 outros é como a gente deve se conduzir com o nosso próximo. Ok? E transformar isso numa religião. Onde quê? Onde as pessoas não devem, não podem perguntar. Ok? Tá bom, vamos continuar. Aí ele coloca, você devora as casas das viúvas por interesse, então, etc, etc, né? Deixa eu ver mais aqui, posso falar para vocês. Muito bem. Dá para ler depois, vocês podem ficar à vontade aí. Vamos ver uma consequência, né, dessas manipulações? Vamos. Algumas igrejas, sabe o que acontece? Bom, algumas igrejas eles pregam, sabe o que? Gente, eu não estou falando, eu não quero citar nenhuma outra igreja, por favor. Eu estou falando do que eu penso, do que a Bíblia diz, tá? Algumas igrejas dizem o seguinte: Jesus já nos salvou. Ele veio para nos salvar, ele morreu na cruz, acabou. A gente não tem que ter esse trabalho de nem aceitar e nem aceitar, nenhum trabalho. A gente não tem que fazer nada. Nós já estamos salvos. A gente não tem nada a se arrepender. Quem se arrepender aonde? Você acredita que alguns falam isso? De novo, você sabe que existe. Eu não vou citar que ramo que é, porque eu não estou aqui entrando em detalhes, tá? Eles desprezam que a palavra diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então precisa crer. Você precisa crer em Jesus, você precisa aceitá-lo. Trazendo também esse versículo, hoje, que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É tudo fácil, né? Você não precisa aceitar Jesus, você não precisa fazer nada, você já está salvo, você parabéns para você, você está aqui, mas ó, Jesus já veio, já pagou, você não tem que fazer mais nada. Pode continuar pecando, inclusive, se quiser. A porta é larga. Para entrar, você precisa fazer tudo isso. Tudo isso não, só isso. É aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Só isso. A porta é estreita. E poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, vós falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você se considera filho de Deus? Eu me considero filho de Deus, sim. Você também? Que ótimo. Sabe, Gálatas diz o seguinte: todos sois filhos de Deus. Então, eu também, você também. Só que é pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Cristo. A gente só é filho de Deus quando a gente tem fé em Jesus Cristo. O que mais? A todos quanto o receberam, então você tem que receber ele primeiro, né? A todos quanto o receberam, eu aceito o Senhor Jesus. Se não, ninguém falou isso, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os que não receberam, não. Aos que creem no seu nome. Eles expressam tudo isso para dizer que ninguém precisa se arrepender, que nem precisa... Gente do céu. Por isso tudo que eu quero dizer para você é o seguinte: a nossa missão aqui, esse ID que Deus nos deu, lá quando Jesus se retirou pela última vez, passou a ser emergente e importantíssimo. Essa missão nossa é importantíssima. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho, boas novas, já falei tudo isso para vocês, estou relembrando porque é muito importante. Não esqueçam de que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho, para que nele crer, não pereça,
para que aquele que nele crê não pereça. E quem não crê já está condenado. Gente, Jesus vai voltar e vai haver um juízo final, certo? Então, eu queria trazer para vocês essa parábola. Você sabe que Jesus falava só por parábolas, né? Mas o que é parábola? É uma maneira de ele colocar uma ideia que você vai entender de acordo com a situação. Então, de acordo com essa situação que nós estamos citando, eu queria citar uma parábola, por favor, acompanhe. Depois a gente vai analisar. Ele chamou os servos, né? Ele disse que ele tinha que ter uma missão lá fora, uma pessoa, né? Ele chamou os seus servos, o primeiro deles deu 10 minas. E ele falou para você, agora você negocia isso até que eu volte, tá? Eu vou sair, mas eu volto. Voltando ele, né? Ele disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Puxa, rendeu 10. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Tá? Por outro, ele deu 5. E ele disse, se tu também sobre 5 cidades. Senhor, aqui está a sua mina, que guardei, o terceiro, né? Eu guardei onde só escondi. Está tudo aí, sua mina está aí, senhor. Eu tive medo de fazer alguma coisa, porque o senhor é homem rigoroso. Então, o primeiro fez render alguma coisa, o segundo fez render alguma coisa, o terceiro escondeu, protegeu. E Jesus disse para ele: meu servo, pela boca te julgarei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que rendesse juros. Tira-lhe a mina e dá para o seu que tem 15, que tem 10. Aí perguntaram, mas ele já tem. E ele respondeu: qualquer que tiver será lhe dado, mas e qualquer que não tiver, até os que têm, lhe será tirado. Vocês entenderam qual é a relação com tudo isso que nós falamos? Vamos entender juntos. Vamos tentar trocar as minas por pessoas. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, a pessoas. Ide, consiga mais pessoas para serem salvas. Se você colocar essa mina, que são pessoas salvas, você terá o resultado que Deus espera de cada um de nós. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar: e aí, quantas pessoas você conseguiu trazer para o nosso reino de Deus? Se você fala, não, eu não fiz nada, eu guardei o seu conhecimento aqui no meu bolso, aqui, eu guardei, olha, até a Bíblia, fechei numa gaveta, para ninguém pegar. Está limpinho, inclusive, ó. Ele vai dizer, tira-lhe a Bíblia, porque ele não fez nada com ela. Tira-lhe o que ele tem. Gente, é muito sério que eu estou falando para vocês entenderam? Jesus está voltando para nos cobrar, e aí vai ser o dia do juízo. Ele vai nos mostrar, vai ser o dia do juízo. Ele vai nos cobrar tudo isso que nós deveríamos ter feito, e se a gente não tenha feito. Deu para entender? Eu espero que você tenha entendido que, se você puder melhorar o seu ID, se você puder acrescentar mais alguma coisa no seu ID, que Deus te acompanhe, que Deus te guie, que Deus te inspire, que Deus te capacite para cada vez mais você consiga atingir e abranger e abraçar mais almas para o nosso Senhor. Tá bom? Feche seus olhos, fica comigo, olha para Jesus. Olha que Ele está do teu lado, Ele está olhando para você, está pondo a mão na cabeça, na sua cabeça, está dizendo para você: o Senhor que te abençoe e te guarde. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Yael Adonai panav elecha v'yachuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Shalom, shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus, Beshem, Yoshua, Mashiach. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar falando mais uma vez. Espero ter cumprido exatamente como o Senhor me ensina. Senhor, muito obrigado mais por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado por tomar conta do pastor Nelson, da pastora Fátima.
A gente faz sempre resolver a nossa igreja, mas vão vir logo, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Pastor Sidney, pastora Rosângela, pastor Carlos, pastor Luciano, pastor Daí, pastora Cláudia. Um pedido especial, Senhor, ela está internada. Cuida dela, Senhor. Cuida para que tudo decorra da melhor forma para ela, Senhor. A gente gostaria muito de ter ela de volta logo e que ela possa ser abraçada por todos da igreja, que ela possa continuar cumprindo o seu papel ministerial dentro da Igreja Pão da Vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço a todos. Obrigado por ter me acompanhado quando falei com os meus filhos. Obrigado, obrigado de coração, Senhor. Obrigado. Tomar conta dos meus filhos, dos meus netos e todos, Senhor. Muito obrigado. Só tenho que falar obrigado, obrigado, obrigado. Em nome do Senhor Jesus, Peshem Yoshua Mashiach. Amém. Deus abençoe a tua casa. Obrigado.